Olá, meu nome é Vanessa Ramos Lacombe, eu sou psicóloga e ludoterapeuta e hoje a gente vai falar sobre quando eu devo procurar a ajuda de um psicólogo para o meu filho. Então os pais sempre me perguntam, né? Vanessa, quando que é o momento certo para a gente procurar uma ajuda, né? Será que tem esse momento? Qual é a hora que deixa de ser um comportamento aceitável, um comportamento ok, para chamar a atenção e a gente precisar da ajuda de um psicólogo, né? Então a gente tem algumas situações que são meio que padrões para a gente buscar uma ajuda. Mas é importante a gente saber que a gente só vai procurar ajuda se isso estiver causando sofrimento. Seja sofrimento para a criança ou sofrimento para os familiares, né? Para quem está lidando com a criança. Então o sofrimento ele é um indicativo de quando a gente deve procurar essa ajuda. Tem algumas situações que normalmente requerem esse tipo de ajuda. Então, por exemplo, no divórcio dos pais, às vezes a criança assume para si a responsabilidade pelo divórcio, né? Às vezes a criança também começa a ter medo de ser abandonada pelo outro, né? Se ela fica, por exemplo, com o pai, ela tem medo de ser abandonada pela mãe, de que aquele divórcio se estenda para ela e para os irmãos também. Então essa é uma situação que a gente pode procurar ajuda. Os medos, de uma maneira geral, quando eles passam a causar um sofrimento, a impedir a criança de dormir, de ir para casa de um amigo, de sair de casa, aí é o momento da gente procurar ajuda. Crianças que são vítimas de violência, seja ela física ou psicológica, a gente também pode procurar uma ajuda. Distúrbios alimentares, distúrbios do sono, mutismo seletivo é um exemplo que a gente pode procurar também. Dificuldade para lidar com a frustração ou com alguns outros sentimentos muito fortes, né? Quando isso está impedindo a criança de evoluir, de estar bem nos seus ambientes, a gente pode ser um sinal de que ela está precisando também de uma psicoterapia. Agressividade, rigidez no comportamento, então a criança que ela só se comporta de determinada forma, então a criança que só aceita aquele copo para beber o leite, que ela não aceita um copo diferente, que ela precisa fazer as coisas de uma maneira ritualística, são indicativos. Um isolamento social, uma dificuldade de interagir com os colegas nos mais diversos ambientes. Quando a criança dá sinais de depressão, de falta de atividade ou uma ansiedade muito exagerada, uma baixa autoestima, a criança se sente mal, se sente menos do que os colegas, ela se sente com menos valia, um sentimento de menos valia. Ou a criança que se cobra demais, a criança que tem uma autoexigência muito grande, que ela só se aceita se ela for a melhor da turma, se ela fizer tudo corretamente. Esse é um sinal também de que a gente precisa de uma ajuda. Alguma dificuldade de aprendizagem especificamente. Então esses são alguns exemplos de situações que a gente pode estar precisando de uma ajuda para o nosso filho. Mas, de novo, só se isso estiver causando um sofrimento. Não é porque a criança está com uma dificuldadezinha de interagir, mudou de escola, a gente já vai procurar uma ajuda. Não, existe o sofrimento que é o principal indicativo. E aí, como que a ludoterapia pode ajudar? A ludoterapia é um espaço onde a criança ela é total e completamente aceita na forma como ela é, na expressão do seu sentimento, da sua totalidade. A criança ela é plena, ela é inteira e ela é aceita dessa forma. Sendo assim, esse é um espaço de aceitação total e completa. Ao ser aceita, a criança desenvolve um autoconceito positivo. A criança passa a se enxergar de uma maneira positiva, de uma maneira para cima, uma maneira que a criança entende o seu próprio valor. E a partir daí, ela desenvolve recursos criativos para lidar com essas situações que antes estavam causando sofrimento. Ela enxerga uma maneira diferente de lidar com esse amigo, ela vê uma forma diferente de estar na escola, de interagir com os colegas e enfim, de lidar com os próprios sentimentos. Ela enxerga maneiras e soluções criativas para lidar. Então, esse é o sinal de sucesso. A criança, além disso, a criança vai se conhecer melhor. E a criança se conhecendo melhor, ela passa a tomar decisões baseadas nela mesma, centradas na própria criança. Ela entende qual é a verdadeira conexão dela com aquilo que está acontecendo, qual é o sentimento dela, qual é a percepção e o que ela gostaria de fazer. Então, assim que a ludoterapia pode ajudar a criança.
dentro de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de busca de soluções novas para os problemas e as situações que a criança enfrenta. É um ambiente de muito acolhimento, de muito carinho, que a gente vai estar junto com a criança nessa caminhada, de mãos dadas para o caminho de sucesso. É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, se inscreve no nosso canal, pode mandar sugestão também, que a gente está sempre renovando os nossos vídeos. É isso aí, obrigada pela sua companhia e até a próxima!